Se fala também do Palmeiras, com prejuízo considerável depois de 5 meses nessa temporada. Para completar, 2 times importantes do futebol europeu na mira ou de olho em Gabriel Jesus e um terceiro com conversas mais avançadas. Falo também sobre José Roberto Lamarca e seu filho, quanto eles vão investir na SAF do Vasco. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E José Roberto Lamarca e seu filho Marcos Lamarca vão aportar até 3 bilhões e 100 milhões de reais na SAF Cruz Maltina. 1 bilhão de reais vai ser para o pagamento de dívidas, recuperação judicial e débitos tributários. Hoje a dívida do Vasco é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outro 1 bilhão e meio de reais será para cobrir déficit de caixa por 5 anos. O valor levantado pela Álvares e Marçal projeta que hoje o Vasco gera receitas de 500 milhões, mas despesas de 800 milhões de reais. Então, pelos próximos 5 anos, vai haver esse 1 bilhão e meio para cobrir prejuízos. Para completar, está previsto um aporte de 500 milhões de reais no departamento de futebol com contratações por um período de 5 anos, sem distinção de valores fixos. Você não precisa gastar, por exemplo, 100 milhões de reais por ano. Vai depender das necessidades do Lamarca e também do Vasco. A saideira, para completar esse aporte de 3 bilhões e 100 milhões de reais, há a previsão de 120 milhões investidos em melhorias no centro de treinamento do time profissional e mais 30 milhões no CT da base. E o Palmeiras teve mais por 7 milhões de euros e cujo contrato se encerra em dezembro do ano que vem. E o Palmeiras teve mais um prejuízo agora no mês de maio. O acumulado nos 5 primeiros meses de 2026 é de um déficit de 66 milhões de reais. Com um detalhe importante, a previsão era de um superávit de 33 milhões de reais até o mês de maio. Foram 30 milhões de prejuízo apenas no 5º mês do ano. A explicação do Palmeiras para números tão ruins diz respeito à venda de atletas. A expectativa era de uma arrecadação até maio de 235 milhões de reais, só que o Palmeiras faturou apenas 78 milhões de reais com vendas de jogadores. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não pretende se desfazer de seus titulares. Ela está obcecada com a ideia de ganhar a Libertadores, é o único título que lhe falta desde que ela se tornou presidente do Verdão. A ideia é transferir jogadores que foram promovidos da base, como Benedetti, eventualmente o Luigi. Pode pintar até uma negociação do meio atacante Eduardo, também conhecido como Dudu Conceição. Mas Flaco Lopes e Alan só saem em último caso. Se as notícias em relação a déficit são ruins, importante registrar que o Palmeiras, em apenas 5 meses, já foi capaz de arrecadar 503 milhões de reais. Para de falar sobre Gabriel Jesus, que vive mexendo com o imaginário do torcedor do Palmeiras. Gabriel Jesus, inclusive, chegou a fazer parte da sua recuperação física nos últimos dias no centro de treinamento Alviverde. Você sabe, ele tem só mais 1 ano de contrato no Arsenal da Inglaterra. E o Arsenal pretende vendê-lo. A pedida é de 20 milhões de libras ou 138 milhões de reais. O Palmeiras até conseguiria fazer esse pagamento de tal cifra, mas a ideia do Gabriel Jesus é permanecer por mais 2 ou 3 anos na Europa para depois voltar ao Palmeiras, onde vai jogar até encerrar a carreira. O Milan hoje é o maior interessado no Gabriel Jesus e tenta um acordo com o Arsenal por cifras inferiores. Já a Juventus da Itália e o Atlético de Madrid também fizeram sondagem, mas ainda não avançaram para propostas. Gabriel Jesus ganha 5 milhões de reais por mês lá no Arsenal. E depois de um longo tempo de recuperação por conta de um problema no joelho que o afetava desde a Copa do Mundo de 2022, ele enfim esteve à disposição do técnico Arteta na última temporada. Foram 27 jogos, 6 gols e 1 assistência. Você gostaria de ter Gabriel Jesus no seu time? Acha que seria um bom acréscimo para o Verdão já nessa janela? Ou é melhor esperar por mais 2 ou 3 anos para ter o jogador por aqui? Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião. Combinado? Olha o Danilo, como é que está a situação? Sem novidades. O Palmeiras prepara uma segunda oferta. Aquela primeira de 20 milhões de euros mais o Naves já havia sido recusado. O Naves que inclusive virou reforço do Necaxa, operação de 3 milhões de dólares. Essa segunda proposta certamente vai ser melhor, talvez 25 milhões de euros sem inclusão de jogador,
mas o Botafogo tá batendo na tecla de que quer 30 milhões de euros, tá bom? Luiz vai sair do Palmeiras pro New York City? Sim, Ricardão, negociação bem avançada, tá? Empréstimo empréstimo até dezembro com a opção de... Para falar a verdade, o New York City e o Palmeiras estavam só definindo até quando é o empréstimo. O New York City gostaria até junho do ano que vem, o Palmeiras está batalhando para que seja só até dezembro. Porque o Palmeiras quer que, depois do empréstimo, o New York City compre o jogador por 7 milhões de dólares. E aí tem uma explicação, informação importante. O Palmeiras hoje, a Leila Pereira hoje está obcecada com a ideia de ganhar a Libertadores da América. Ela é presidente desde 2022 e uma das poucas coisas que pesam contra ela é a falta de um título da Libertadores. Ela ganhou 2 brasileiros, ganhou 4 paulistas, ganhou a Recopa, enfim, Supercopa, mas falta a Libertadores, né? Quando fizerem a comparação da Leila com outros presidentes, vão constatar que ela não venceu a Libertadores da América. Então a presidente do Palmeiras está meio obcecada com a ideia de ser campeã da Libertadores. É por isso que a Leila está trabalhando nos bastidores para não vender jogadores titulares. Alan, Flaco Lopes, eventualmente ainda que pintem propostas, agora na metade do ano, o Palmeiras não pretende vender. E a ideia é fazer grana com jogadores que estejam à disposição, subindo da base para o profissional. O Luiz seria uma alternativa de dinheiro, o Benedetti seria outra. Existe a chance até de o Palmeiras avançar na negociação do Eduardo Conceição, Dudu Conceição, menino da base, super bem falado, tá bom? Hora de falar sobre Danilo, o volante do Botafogo vai ou não para o Palmeiras? Ele ainda pode pintar no Flamengo e as ofertas da Europa. A grande novidade foi divulgada pelo próprio atleta. Na noite dessa terça-feira, o Danilo usou suas redes sociais para postar uma foto treinando, se exercitando em Salvador, onde curte férias. E ele postou essa foto do treino com a camisa do Botafogo, colocando na legenda que se apresenta no clube na próxima semana. Foi essa postagem que se tornou um grande balde de água fria na notícia, nas informações que vários setoristas do Palmeiras vinham cravando. É que todo mundo não, mas bastante gente assegurou que o Danilo já estava acertado com o Palmeiras e que até o fim dessa semana seria anunciado. Eu venho trazendo informações diferentes, contando para vocês que o Palmeiras está de fato interessado, já fez uma primeira proposta recusada, tem a prioridade do Danilo caso não surjam propostas do futebol europeu, mas a meta dele e do Botafogo segue sendo aguardar por ofertas, especialmente da Inglaterra. E o fato de a janela nem ter aberto no continente europeu dá alguma tranquilidade ao Botafogo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o desespero financeiro do Botafogo vai fazê-lo aceitar qualquer proposta. Eu já disse para vocês que o John Textor foi embora e a chegada da GDA Luma acaba por garantir algum conforto financeiro para o Botafogo. O Botafogo segue em enormes dificuldades, segue precisando fazer dinheiro e o Danilo é hoje o grande ativo. Mas não há o desespero de vender agora para colocar dinheiro em caixa. É possível esperar pelo menos 2, 3, 4 semanas, quem sabe 1 mês e meio. Janela de transferências na Europa ainda nem abriu. Só para completar, aquela primeira proposta feita pelo Palmeiras e já recusada pelo Botafogo, que envolvia 20 milhões de euros mais o repasse do zagueiro Naves, essa já nem existe mais, nem pode ocorrer, porque o Naves foi vendido para o Necaxa no México por 3 milhões de dólares. Você acha que o Danilo é tudo isso? Até quanto dá para investir no jogador? Use o espaço para comentário, já registre agora mesmo a sua opinião, a saideira sobre o Botafogo. Nas últimas horas, o Botafogo avançou para a contratação do centroavante Danilo Pereira, 27 anos de idade, brasileiro, com passagens por Rangers, da Escócia, Ajax e Feyenoord, ambos da Holanda. Informação importante no Palmeiras, Leila Pereira tem dito a pessoas próximas que não pretende vender jogadores titulares em caso de propostas da Europa nessa janela de transferências. Tudo porque ela colocou na cabeça que quer deixar a presidência do Palmeiras em dezembro de 2027 com pelo menos um título da Libertadores da América. A Leila havia assumido a presidência do Palmeiras em 2022 e tem uma série de títulos. Foram 2 campeonatos brasileiros, 22 e 23, 4 campeonatos paulistas, 22, 23, 24 e 26, além da Recopa Sul-Americana em 22 e a Supercopa de 2023. Mas lhe falta ganhar a Libertadores da América. E ela está obcecada com esse título. São mais 2 possibilidades, a dessa temporada e a próxima. Até por isso, a Leila já deixou bem claro para o Anderson Barros e para o Abel Ferreira que está disposta a recusar eventuais propostas pelo Alan, pelo Flaco Lopes e por outros jogadores titulares importantes no time de Abel Ferreira. Qual vai ser a estratégia do Palmeiras para tentar alcançar aquela meta de 400 milhões de reais com vendas de atletas que está estipulada no balancete do clube?
a ideia vai ser vender jogadores da base, que não foram ou não têm sido tão utilizados. Por exemplo, o Benedetti, zagueiro que já foi alvo de propostas e sondagens da Europa. Eduardo, uma das maiores promessas da base. Meio atacante, que vem sendo monitorado por gigantes do futebol europeu, pode acabar sendo negociado, assim como Eric Belé. Importante registrar que o Luigi, atleta com potencial para garantir venda, está de saída. O jogador tem negociações avançadas para ser emprestado para o New York City. Empréstimo gratuito com opção de compra de 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais. O que você pensa sobre a estratégia da Leila? Ela está certa em abrir mão de vendas importantes para manter o time unido e aumentar as chances de título nessa temporada, ainda que isso custe problemas financeiros no próximo ano? Use o espaço para comentário e deixe registrado a sua opinião. Fala família, beleza? Mais um giro de notícias atualizadas, exclusivas e importantes, informado no noticiário do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando do Verdão. Então, desde já peço seu like se estiver no nosso canal, ativando o sino das notificações para vocês terem as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até o próximo vídeo. Vamos seguindo por aqui. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Fui.